Olá a todos, como que vocês estão? Espero que bem. E vamos lá, direto ao assunto. Esse gráfico ele tem uma característica elástica, tá? É o gráfico aí desse problema. Por que acontece isso daí, essa característica elástica? E o que é essa tal característica elástica que tem esse gráfico? Conforme aumenta a quantia de distanciamento social, ou melhor, conforme aumenta vamos dizer, a aglomeração social, tá? Vamos fazer assim, aumenta a aglomeração social, ou diminui a aglomeração social, quer dizer, tá com mais afastamento social, certo? Então, conforme faz isso, o gráfico, ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso ou isto. Lembra que sem distanciamento social, o que ia acontecer? Isso aqui, ó. E, ó, na verdade, a altura desse gráfico aqui em vermelho é o dobro. É que não cabia aqui, tá? É o dobro desse aqui. Então, com distanciamento social, com aglomeração social, ele faz isto. Sem menos aglomeração social, pouca aglomeração social, ele faz isto. Então, se acontece ali, de perto do pico, né? Passou o pico, vamos dizer que passou um pouco o pico, e aí faz um distanciamento, aumenta a aglomeração social, libera as coisas da economia, faz mais aglomeramento social, né? Ou seja, diminui o distanciamento social. Então aumentou o aglomeramento, o que acontece? Ele vai então ter a sua característica elástica que eu falei, que ele vai então fazer isso aqui, ó. Ele muda a sua forma. Então, no que estava aqui, ó, o ponto que estava aqui, ele sobe. E aí a pessoa pensou, mas está acontecendo um segundo pico. Não. Ah, mas é mortes que está acontecendo. Mortes, você falou que mortes não tem como ser nada de proporção de testes. Mas existe esse efeito. Se libera, então o gráfico ele faz isso aqui. Claro que não vai liberar tanto igual estava sem distanciamento social nenhum, né? Com aglomeração total. Não, mas liberou um pouco. Aí esse gráfico ele faz isto. E aí aqui o que estava aqui sobe. Ou pode acontecer também de o gráfico ele estava vindo um pouco mais assim. E aí resolveu fazer mais distanciamento quando estava chegando perto do pico, né? Ou seja, diminuir a aglomeração. Diminuir a aglomeração, ele vai achatar mais. Então estava fazendo isto e aí ele fez isso aqui. E aí ao invés dele ir lá seguir o caminho para ir lá mais no pico, ele fica aqui. E aí forma ali uma parte mais achatada ali na ponta do gráfico. Acontece isso também, por causa dessa característica elástica do gráfico desse problema. Tá? Então, tem que se analisar isso também. Né? E eu analisei, eu analisei tudo, praticamente tudo que estava envolvido nisso daí, para eu ter toda a certeza do que eu falei, ter toda a certeza da descoberta que eu fiz, para então ir divulgar. Mas não é só isso que causa o gráfico ele ficar com a forma mais achatada ali, né? E por um tempo considerável ali para depois descer. Não é só isso. Tem um outro efeito, né? Que você tem bairros diferentes na cidade. Numa cidade mesmo acontece isso, né? Lógico que você tem um bairro lá que chega no pico antes, outro chega depois, outro chega, né? E aí acaba sendo uma somatória. Acaba sendo uma somatória dentro da própria cidade, acaba tendo uma somatória de gráficos com esse formato arredondado. E isso dá um efeito semelhante ao que acontece com série de Fourier. Série de Fourier, você faz soma de
curvas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso daí. Por que que o Brasil está acontecendo esse platô ali, né? Ao invés de ter um pico, não, é um platô. Né? O Brasil é um país continental, então aí você soma vários gráficos, mas eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Mas numa cidade mesmo já acontece um pouco desse efeito, né? Bairros diferentes, tal, um chega num pico mais primeiro, o outro chega depois, e aí faz essa soma, é semelhante ao que acontece na série Fourier. É uma soma ali de curvas que acaba virando uma reta, né? Então, por um momento, ele acaba ficando sem o pico, né? Acaba se mantendo ali, né? Bem achatado ali em cima e depois desce. Então, tem que levar em conta que esse efeito também acontece, também existe esse efeito, né? Então, a soma tem o efeito de elástico, da característica elástica desse gráfico desse problema, e tem também esse outro efeito, questão de levar em conta as duas coisas, né? Agora, com respeito ao Brasil, aí o Brasil, a situação que acontece ali do Brasil é completamente, praticamente por completo, o efeito aí semelhante ao que acontece em série de Fourier. Semelhante ao que acontece em série de Fourier, estou falando de soma de curvas que você chega numa reta, ou, no caso aí do gráfico, o platô. Tá? Não vão confundir coisa, falar que eu falei certa coisa aí que não eu estou fazendo uma comparação, né? Pegando uma comparação do que acontece semelhante, né? de efeito semelhante que acontece com série de Fourier. Tá? Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima.